pessoal, hoje nós iremos abordar sobre a questão da especiação. Então, na especiação, inicialmente a gente vai observar a diferença do que é uma especiação e do que seria uma espécie. Primeira coisa, pessoal, vamos tentar definir o que é uma espécie. Uma espécie é quando eu tenho o quê? Indivíduos que vão ser morfologicamente semelhantes, eles têm capacidade de se reproduzir entre si. Além disso, ele tem material genético fixo, ele tem carga genética fixa. Mas como assim carga genética fixa? Queridos, por exemplo, a espécie humana. Então, a nossa carga genética vai ser o quê? Em torno de 46 cromossomos. Então, a carga genética fixa do ser humano. Pode acontecer de ocorrer alguns desvios, alguns erros que estariam associados por mutações ou erros em divisões celulares. Mas, normalmente, a carga genética humana é em torno de 46 cromossomos. Então, é isso aí que a gente dá como caracterização de uma espécie. Agora, uma especiação vai ser da seguinte maneira. É um processo em que você gera a formação de novos seres vivos. Então, existe essa diferenciação do que é uma espécie e do que é especiação. Beleza? Então, vamos abordar os tipos de especiação que existem. Nós temos as especiações alopátricas e as especiações simpátricas. Então, vamos diferenciar o que é uma especiação alopátrica para uma especiação simpátrica. Pessoal, uma especiação alopátrica é o seguinte: quando, no caso, eu vou ter a formação de novos seres vivos, eles vão surgir através de quê? Através de isolamentos, ou seja, eles vão surgir de maneira afastada. Então, esses isolamentos, eles podem ocorrer de forma através da reprodução, que é o que nós chamamos de isolamentos reprodutivos, e também a partir do quê? Do surgimento de barreiras físicas, que é o que nós chamamos de isolamentos geográficos. Mas como assim uma barreira física pode interligar ali? Pessoal, ao acaso, em alguma certa região, eu posso ter a formação de montanhas, eu posso ter a formação de cadeias, eu posso ter a formação de cânions, eu posso ter a formação de rios sobre uma certa região. Então, como consequência, eu tinha uma certa espécie naquela área. Essa espécie ela pode ser separada. Então, primeira coisa para eu gerar uma especiação alopátrica, eu vou gerar um isolamento geográfico. Beleza? Agora, uma outra coisa que vai acontecendo. Eu posso, como consequência dessa isolamento geográfico, eu posso estar ocasionando o quê? Eu posso ocasionar uma alteração na característica do meio. Então, como consequência, vamos supor que uma certa região, se aconteceu o surgimento de uma montanha, então eu posso gerar o quê? Eu posso ter seres vivos que estão acima do nível do mar e seres vivos que estão ao nível do mar. Então, como consequência, ao acaso, posso acabar gerando quem? Um novo ser vivo ali. Então, nesse novo ser vivo, onde ele está localizado agora acima do nível do mar, com o tempo eles vão começando a ficar o quê? Distintos em relação aos seres vivos que deram origem a ele. Então, além disso, você acaba gerando o quê? Um isolamento reprodutivo, ou seja, esses seres vivos que se diferenciaram por questões evolutivas, eles não vão estar cruzando entre si. Tudo bem, gente? Beleza? Então, essa seria mais ou menos a ideia da especiação alopátrica. Já na especiação simpátrica vem da seguinte maneira: os seres vivos eles vão se diferenciar estando juntos. Mas como assim um ser vivo pode se diferenciar estando junto? Galera, é o que a gente pega a ideia também do antibiótico, que eu falei com vocês em questão a ideia de bactérias, onde foi se abordado em relação a isso. Então a gente pode gerar o quê? Um mecanismo de isolamento reprodutivo. Como é que a gente pode abordar isso no cotidiano? Então vamos supor que eu tenho uma espécie sobre uma certa área. Então, de repente, ao acaso dessa espécie, acabou gerando o quê? A formação de novos seres vivos que são o quê? Geneticamente diferentes em relação aos seres da espécie inicial. Então, como consequência, essa nova espécie ela vai cruzando entre quem? Entre si. E a outra espécie que deu origem a ela vai cruzando entre si também. Então, como consequência, eu vou gerando o quê? Aumento populacional e cada vez mais o afastamento entre os seres vivos envolvidos ali. Então, como consequência, a pessoa acaba gerando o quê? Uma especiação simpátrica, onde eu gero a formação de novos seres vivos, não havendo a presença de isolamentos geográficos, a presença de barreiras físicas, que é totalmente diferente em relação à especiação alopátrica, onde obrigatoriamente você vai ter a presença de uma barreira física e também depois você apresenta o isolamento reprodutivo.